Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Beleza, pessoal? Antes de falar de fotossíntese, é importante a gente falar um pouco sobre metabolismos energéticos. O que nós devemos saber? Que todos os organismos vivos, eles precisam encontrar algum mecanismo para a produção de energia para que ele consiga sobreviver, porque é aquela história, saco vazio não para em pé. Então, esses organismos, ao longo da história evolutiva, foram desenvolvendo mecanismos para a produção de energia, que no caso é energia na forma de ATP. O primeiro mecanismo que nós vamos ver é a fotossíntese, mas existem outros mecanismos que a gente vai ver nas aulas seguintes. Quando eu falo fotossíntese, o nome ele já diz, né? Foto significa luz e síntese significa produção. Toda vez que você escutar a palavra síntese, principalmente na biologia, você já pode associar à produção. Então aqui, fotossíntese seria a produção a partir da luz, ou seja, ele vai produzir alguma coisa a partir da energia luminosa. Nesse caso, a energia luminosa que vem do Sol. Então, os organismos que vão realizar fotossíntese, eles vão ser chamados de autotróficos. Lembra que eu já falei para vocês, auto significa próprio e trófos vem de alimento. Então, aquele organismo que é autotrófico é aquele que é capaz de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, é aquele organismo que é capaz de produzir a molécula necessária, né, para no final ele ter o ATP, que é a energia. E aqui, no caso, nós vamos ter seres autotróficos, tanto procariontes quanto seres eucariontes, ou seja, bactérias vão ser fotossintéticas e as células eucariontes também podem ser fotossintéticas, como as plantas e as algas. Na maioria das vezes, né, principalmente aqui nos seres eucariontes, nós vamos ter a clorofila, que é aquele pigmento esverdeado, né, que vai ser responsável pela captação da energia luminosa. Em relação à fotossíntese em si, é muito comum vocês verem, né, sendo representado essa formulazinha aqui, que vai mostrar todos os componentes que vão participar dessa reação, né, todos os reagentes e todos os produtos. Então, o que a gente tem aqui como reagente? No início, nós vamos precisar aqui do CO2, que seria aqui o dióxido de carbono. Esse CO2, a gente vai precisar aqui de 6 moléculas de CO2. Além disso, nós vamos precisar do H2O, que seria a água, né? Então, 12 moléculas de água. Aqui nós vamos ter a reação acontecendo graças à energia luminosa que vem lá do Sol. E aí, no final desse processo, nós vamos ter aqui o C6H12O6. Isso daqui, pessoal, vocês precisam saber. Qualquer lugar que vocês verem C6H12O6, vocês precisam saber que é a glicose. É a fonte primária de energia que nós temos, né? A forma mais utilizada pelos seres vivos para a produção da energia na forma de ATP. Para quem não sabe, adenosina trifosfato, né? Então são 3 fosfatos associados aí e geralmente a energia vai estar na última ligação, né? Entre o segundo e o terceiro fosfato ali, que essa energia vai estar guardada. E além disso, de produzir a glicose, nós vamos produzir o oxigênio, né, o O2, que é fundamental para os seres vivos, principalmente aqueles que são aeróbicos como nós, porque nós vamos precisar do oxigênio na nossa respiração e vai liberar aqui também algumas moléculas de água. Em alguns lugares, essa parte aqui ela nem vem descrita na equação, porque na maioria das vezes não vai fazer muita diferença. Mas é bom a gente deixar aqui bem balanceadinho para vocês entenderem como que acontece. Vamos ver de maneira geral, de fato, o que acontece no processo fotossintético. Aqui eu representei para vocês a organela chamada de cloroplasto. Essa organela ela vai ser responsável por guardar as clorofilas, que são esses pigmentos esverdeados. Então, a fotossíntese vai acontecer aqui dentro do cloroplasto, em 2 regiões. Essa região aqui onde vai ter a clorofila empilhada, que vão ser os tilacoides, e essa região aqui, que é como se fosse um fluido, um líquido interno aqui, que seria o estroma. Então, de fato, a fotossíntese vai acontecer basicamente nessa região. Essa fotossíntese ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira é chamada de fase clara e a segunda é chamada de fase escura.
Fase clara quer dizer que acontece durante o dia? Sim, porque essa fase precisa de energia luminosa do Sol, da luz, para acontecer. E a fase escura significa que ela acontece à noite? Não, significa que ela não precisa da energia luminosa do Sol para acontecer. Por quê? Porque a fase clara, ela é a fase fotoquímica, então ela precisa da luz para acontecer. Já a fase escura é só um nome mais assim para combinar com a fase clara, mas de fato é uma fase que não precisa de luz porque é uma fase simplesmente química. Outra coisa importante, o que realmente é mais importante aqui na fotossíntese? É a fase clara ou a fase escura? O que é mais importante aqui é a fase escura, porque a planta ela precisa disso daqui, que é a fonte de energia, que é a glicose. Então, o objetivo da fotossíntese é produzir quem? A glicose. Ah, mas ela libera oxigênio. Sim, libera oxigênio. Mas o objetivo da planta, por exemplo, quando ela faz fotossíntese, não é produzir oxigênio. O oxigênio é uma consequência desse processo. O que ela realmente está precisando é da glicose, que é o que vai gerar energia para ela mais tarde. Beleza, pessoal? Então, o que acontece aqui? Nós vamos dividir, então, isso em duas partes. A primeira é a fase clara, que é chamada de fase fotoquímica, que vai acontecer aqui no tilacoide, na região aqui das clorofilas. Então, aqui a primeira parte vai entrar a água, H2O. Quando a água entra, ela passa por um processo chamado de fotólise. O que é fotólise? Foto significa luz e lise significa quebra. Ou seja, essa água vai ser quebrada a partir da luz. Então, ela vai passar por um processo de oxidação, né? Então, nesse caso aqui, ela vai quebrar. Quando ela quebra, ela vai liberar o H2 e o oxigênio. Esse oxigênio, ele não vai ser utilizado pela planta, então ele vai ser liberado. E aí lá no final nós vamos ter aqui o O2 sendo liberado. Já esse hidrogênio, ele vai ser utilizado, ele vai ser muito importante. Então aqui nesse processo ele vai liberar 2H+, mais os elétrons, porque quando você quebra aqui você libera elétrons. Então você vai ter 2H+, e 2 elétrons. Esses elementos aqui vão ser utilizados lá na fase química, né? Naquela fase que não precisa da energia luminosa. Mas eles não conseguem sair aqui do tilacoide e ir sozinhos lá para o estroma. Eles precisam de uma substância que vá transportar ele até essa região. Quem vai ser responsável por esse transporte é essa daqui chamada de NADP, que é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Vocês não precisam saber esse nome, tá? Só chamar de NADP e tá tudo certo. Então, o NADP é como se fosse um transporte. Ela vai pegar esses hidrogênios que sobraram e esses elétrons que sobraram e vão levar eles aqui para essa região da etapa da etapa escura, né? Da etapa química. Além disso, nesse processo também é produzido um pouco de ATP, que é a energia que vai ser utilizada aqui nessa parte. Saindo aqui da parte clara, nós vamos então para a parte escura. Lembrando, escuro não quer dizer que só acontece à noite, quer dizer que não necessariamente precisa de luz para acontecer. Na fase escura, que é simplesmente chamada de fase química, nós vamos utilizar aqui o CO2, que seria então o gás carbônico lá. Esse CO2, então, ele vai se ligar aqui a esses elétrons e aos hidrogênios e vai formar aqui no final o C6H12O6, que é realmente a energia necessária, né? O produto, o objetivo final da fotossíntese. Para ser formado aqui de fato, né? Aqui dentro da fase escura, vai acontecer o que a gente chama de ciclo de Calvin, que foi o cientista que descobriu, ou ciclo das pentoses. No geral, vocês não precisam conhecer isso aqui a fundo, né? Em algumas questões eles vão cobrar, mas não é nada muito específico. O que vocês precisam saber é que é na fase escura ou na fase química que acontece aqui a transformação do CO2 em glicose, que realmente é o objetivo final, né, desses organismos. Tudo isso aqui que eu expliquei serve para eucariontes. No caso dos procariontes, isso vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque nos procariontes eles não vão utilizar a luz branca do sol, que seria aquelas 7 cores do arco-íris. Eles vão utilizar o infravermelho e o ultravioleta, né, para a produção de energia. E ao invés de utilizarem a água, eles vão usar aqui o enxofre, né, o hidróxido de enxofre. E aí no final desse processo, né, no final aqui da produção de glicose,
eles vão liberar o enxofre. E aí foi assim que a gente teve certeza que, na verdade, esse oxigênio que é liberado aqui vem da água. Porque, no caso, as bactérias elas vão liberar o enxofre porque elas não utilizam água e sim o hidróxido de enxofre. Então, aqui é liberado a água. Então, esses dois processos vão acontecer de maneira similar. O que muda é que aqui, ao invés de você ter H2O, né, como nos procariontes, você vai ter H2S, que é o enxofre, lá nos procariontes, né? Eucarionte e procarionte. Beleza, pessoal. Só para sintetizar aqui, então, a fotossíntese é um processo onde o ser vivo vai produzir o seu próprio alimento, cujo objetivo, então, aqui é produzir a glicose, C6H12O6, e para isso ele vai realizar duas etapas. A fase clara, que é chamada de fase fotoquímica, onde acontece a fotólise da água, né, a quebra da água e liberação do O2, e a fase escura, que não necessariamente vai acontecer à noite, mas ela não precisa da energia para acontecer. Você vai ter aqui o CO2 sendo transformado em C6H12O6, que seria a glicose, que é a fonte para a produção de energia. Lembrando que o hidrogênio que sobra e os elétrons que sobram aqui, eles vão ser transportados lá para a fase escura somente porque existe essa molécula transportadora chamada de NADP, tá? Então ela se liga aqui aos hidrogênios e aí fica NADPH mais elétrons, e aí esses elétrons vão entrar aqui nessas membranas, na parte interna aqui, e vai realizar todo esse processo para a produção de glicose. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.